irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 24 de março, mais uma reflexão, meditação na palavra do Senhor. Hoje é uma quarta-feira, vamos seguindo em frente o nosso propósito. Vamos à reflexão? Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus Cristo fala bem diretamente para os discípulos e para aquela multidão que podia ouvir. E essa mensagem ecoa até nós nos dias de hoje. Ele fala da questão exterior. A gente às vezes, o homem, seja lá quem for, querendo fazer ou impressionar alguém, orando, pregando e aparentemente vivendo uma vida que parece uma vida com Deus. E Jesus Cristo alerta no Sermão da Montanha: nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que pregam, nem todos que louvam, nem todos que cantam. A gente não sabe quem conhece o coração é Deus. Ele entra na igreja, ele entra na vida do povo, são os profetas ou falsos profetas, mas não vai entrar no reino dos céus. Esse assunto é um assunto tão difícil de se falar, porque não é um julgamento, é o que Jesus Cristo está falando aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor. A impressão é que dá é quem está dizendo Senhor, Senhor, são pessoas íntimas de Deus. São pessoas que respeitam a Deus, mas nem eles, nem todos, entrarão no reino dos céus. Ele continuando diz assim: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Veja que o assunto é tão sério, essas pessoas até profetizam. E profetizam no nome de Deus. Diz que foi Deus que mandou, diz que foi uma visão de Deus. E isso arrasta a multidão com eles, porque as pessoas ficam impressionadas. As pessoas ficam realmente dominadas pelo medo e muitas pessoas acreditam de uma forma cega. Deus pode levantar profeta? Pode. Existe profeta na terra? Existe. Mas a gente tem que ter muito cuidado e buscar a Deus uma revelação criteriosa e uma harmonia bíblica para o que se fala dizem tanto por aí. Hoje em Pernambuco, no dia 24 de março, os noticiários apresentaram mais de 60 mortos, morreram da Covid-19. Então, um profeta pode se aproveitar desse momento e dizer: amanhã vai morrer 100, ou vai morrer 50, mas está morrendo. Ontem, no Brasil, bateu o recorde, 3.251 pessoas morreram. Então, só é o que se fala em morte, e nós queremos pregar a vida. Certa vez, um profeta de Deus chegou na casa de um rei e disse que ele ia morrer, e colocasse em ordem a sua casa. Põe em ordem a tua casa que tu morrerás e não viverás. Eu acredito naquela profecia. E aquele rei também acreditou. Apesar de ser uma catástrofe, você receber um profeta e dizer que você vai morrer, quem foi que disse que aquele rei se acomodou? Ele olhou para a parede, ele não contestou o profeta, não. Mas ele disse: a mensagem de Deus, eu vou orar a Deus. Deus, eu não quero morrer. Lembra-te que eu trabalhei para o Senhor. Lembra-te que eu fiz tua obra. Você acredita que, mesmo sendo uma ordem divina, uma ordem de Deus, Deus revogou? Deus pode fazer isso. Então a pessoa diz: vai ter que acontecer porque fulano disse. Você nunca leu a Bíblia? Que Deus mesmo diz, Deus mesmo pode voltar atrás se Ele quiser, ou não? Deus disse ao profeta Isaías, está lá em 38 do profeta Isaías. Deus disse a ele: Isaías, volta e vai dizer a meu servo que eu ouvi a sua voz. É por isso que a gente está em clamor. Mesmo se for Deus que está falando que vai acontecer, o que estão dizendo por aí que vai acontecer, a igreja orando, Deus pode mudar o decreto dele mesmo, ou não? Deus pode. Então a gente, humildemente, não é com arrogância, não é avaliação de quem está certo, quem está errado, quem somos nós. É só dizendo: Deus, não permita a morte dos nossos parentes, não permita a morte do nosso povo. Deus, tem misericórdia dessa nação, perdoa os nossos pecados. Deus, te compadece de nós. E Deus vai ouvir o clamor da gente. E Deus pode dar uma ordem e dizer assim: diz lá meu servo que ele não vai morrer agora, mas ele terá 15 anos pela frente. Já parou para pensar nisso? E olha que o profeta Isaías era acreditado e um profeta de Deus, mas a ordem que ele deu, da divina, da morte daquele homem, foi revogada, porque houve alguém que clamou. Se uma pessoa só clamou e Deus ouviu e mudou a história, por que Deus não vai ouvir a história de tantos crentes que estão clamando: Senhor, repreende a morte nos nossos dias? Mas me parece que muitas pessoas têm prazer em dar notícias assim e aceitar. Você não aceita também ou não? Nós vamos pedir a Deus: tem misericórdia, Deus. Somos pecadores, mas pedimos a tua benevolência
Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu tenho certeza que assim como Deus ouviu aquele rei, o rei Ezequias, e revogou a sua morte, deu mais 15 anos, Deus pode fazer isso também com cada um de nós. E Deus pode ainda destruir esse vírus e nos dar uma vida melhor. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Vamos confiar no Senhor. E lembre-se, nem todos que diz Senhor, Senhor, é de Deus ou vai entrar no reino dos céus. Deus abençoe a todos. Bom dia.